Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos corrigir a atividade 4 a respeito da abolição da escravatura. Antes de corrigir a atividade 4, eu queria falar com vocês um pouco sobre a questão da abolição, da transição do trabalho escravo para o trabalho livre. Eu vou passar para vocês depois um vídeo que explica melhor todo o processo de abolição do Brasil, porque é um processo muito complexo, mas eu acho que é uma coisa que é importante de nós ressaltarmos aqui, de nós sabermos, é que o processo de abolição da escravatura no Brasil não foi em decorrência da bondade da princesa Isabel. Ai, porque ela era boazinha e assinou e libertou os coitados dos negros, etc. Não foi isso que aconteceu. A princesa Isabel assinou sim a Lei Áurea, que é a lei que coloca aí a abolição da escravatura no Brasil, mas depois de muita pressão da Inglaterra. Portugal tinha um acordo com a Inglaterra, um acordo comercial chamado Tratado de Metuim, de pães e vinhos, etc. E Portugal acabava devendo muito para a Inglaterra, no sentido de que a Inglaterra era a principal potência mundial nesse período. Então, como hoje é os Estados Unidos, quando os Estados Unidos pressiona para os países fazerem alguma coisa, geralmente os países fazem, por medo de sofrerem algum tipo de repressão econômica, dos Estados Unidos fazer algo para prejudicar o país e etc. A mesma coisa naquele período, só que naquele período a potência econômica mundial era a Inglaterra. Os Estados Unidos vai virar potência econômica só depois das grandes guerras. Mas, enfim, então, Portugal cedia às pressões inglesas e a Inglaterra vai começar a pressionar muito para se abolir a escravidão no mundo todo, não só no Brasil. Por quê? Porque os ingleses vão começar a extrair diamantes da África. E quando eles encontram essas jazidas de diamantes, eles precisam de pessoas para trabalharem na África para extrair esses diamantes. Se continuar ocorrendo o tráfico de pessoas escravizadas, vocês concordam que vai estar saindo trabalhadores do continente africano para vir aqui para a América, por exemplo, e não vai ter trabalhadores o suficiente para fazer essa extração para a Inglaterra. Então, o motivo da abolição da escravidão foi um motivo econômico. É claro que existiam algumas pessoas, principalmente os liberais, né, do movimento abolicionista, intelectuais, que eram contra a questão da escravidão de pessoas negras e etc. Então, eles militavam, panfletavam, faziam espécies de comícios, debates contra a escravidão. Isso é evidente, existia o movimento abolicionista, até mesmo aqui no Brasil e etc. Só que a grande questão, a grande motivação para a abolição da escravidão foi por conta da pressão inglesa mesmo, sendo que a Inglaterra tinha um interesse econômico em manter as pessoas negras dentro da África e não fora. Então, nós devemos sempre saber que não foi um ato de bondade da princesa Isabel, pelo contrário, foi um ato político. Certo? Por quê? Porque essa ideia de uma princesa branca, loira, libertando os coitados dos negros, etc., é uma perspectiva racista também, que coloca o branco como salvador, quando na verdade não foi isso que aconteceu, certo? Por isso que a gente sempre tem que questionar essas coisas que ensinam pra gente em história, que a gente descobre depois que não é bem assim, é que ocorreu. Mas vamos aqui para o nosso texto. Fala especialização ou racismo? Com a mecanização da produção e o desenvolvimento da indústria ocorrido a partir do início do século XX, os fazendeiros e empresários buscaram uma mão de obra mais especializada. Esse poderia ser outro fator de favorecimento da migração europeia, uma vez que os ex-escravos e a população negra em geral, na maior parte das vezes, não haviam recebido nenhum tipo de educação formal, escolar ou técnica. Mas os italianos que vieram para cá também não tinham esse tipo de preparo, pois eram de áreas rurais do sul as mais atrasadas da Itália. Dessa forma, fica evidente que o fator racial foi o elemento de peso nas políticas que privilegiavam o italiano e o japonês, em detrimento do afrodescendente que já estava no Brasil. Quase nada foi investido para que sua força de trabalho pudesse ser utilizada em serviços que exigiam algum tipo de especialização. Ou seja, quando você acaba com a escravidão no Brasil, o que acontece? Os fazendeiros vão jogar essa população negra na rua, certo? Que antes trabalhavam de forma escrava, agora eles vão ficar desempregados, vão morar nas ruas, não vão ter mais casa, não vão ter mais nada, e não vai existir uma política do governo, né, do império, para poder pensar como incluir essas pessoas no mercado de trabalho, porque era uma população que não teve acesso à educação formal. Ao invés de pegar e propor soluções de emprego e etc. para essas pessoas ex-escravas, o que o governo vai fazer? Através de uma política racista, na tentativa de embranquecer a população, vai incentivar a imigração de estrangeiros. É quando vão chegar os europeus aqui no Brasil, os italianos, principalmente aqui na região de São Paulo, e japoneses. Por quê?
Porque o governo ele é racista e ele quer promover o embranquecimento da população. Então, trazer pessoas brancas para cá, para esse governo imperial e racista, é melhor. Só que isso faz com que as pessoas negras que já estavam aqui no Brasil sejam cada vez mais marginalizadas e tenham cada vez menos propostas de trabalho, certo? Então, a abolição da escravidão sem um projeto para essas pessoas acaba resultando no fato de que a população negra vai ser cada vez mais marginalizada, pois vão acabar ficando sem postos de trabalho. O que esse primeiro texto traz para nós é que os italianos que vêm para cá também não têm educação formal. Então, a questão da educação formal não é um ponto a ser levantado, porque os negros que estavam aqui não tiveram educação formal, mas os brancos que vieram também não tiveram educação formal. E mesmo assim, os brancos, os italianos, foram privilegiados para poder pegar esses empregos, principalmente nas fazendas de café e etc. Ou seja, a escolha desses trabalhadores foi motivada por racismo, porque não existia diferença entre eles que não fosse a cor da pele. Aí o segundo texto fala de oportunidades de emprego. Por volta da década de 1920, quando os trabalhadores imigrantes organizados em associações políticas passaram a reivindicar de maneira mais rigorosa e eficiente seus direitos e melhores condições de trabalho, acabaram perdendo a preferência dos empregadores e do governo, que deram mais oportunidade de emprego aos negros. Foi sobretudo nessa época que os negros conseguiram ingressar com mais intensidade nas indústrias e engrossar as fileiras do movimento operário. Os negros pertencentes à classe operária, em geral, organizavam-se em associações, muitas vezes informais, com o objetivo de manifestar a sua cultura por meio da música, promovendo bailes, festas e encontros com seus companheiros de cor. Muitas dessas associações deram origem aos grupos carnavalescos e, mais tarde, às escolas de samba. Então, aqui está falando que em 1920, ou seja, 30 anos depois, né, ou mais de 30 anos depois da questão do início da abolição da escravidão e etc., os trabalhadores imigrantes vão começar a se organizar e pedir direitos junto ao movimento operário, vão organizar os sindicatos, vão organizar as greves, etc. E é só nesse momento, ou seja, quase mais de 30 anos depois da abolição da escravatura, que os trabalhadores negros vão começar a ser inseridos no mercado de trabalho. Mas veja, se nós temos um grupo de trabalhadores imigrantes reivindicando direitos, e aí esse grupo é substituído pelos trabalhadores negros, é feito com a intenção do quê? De explorar esses trabalhadores negros, de que eles não reivindiquem seus direitos. Mas aqui no texto está mostrando que não foi isso que aconteceu. Os trabalhadores negros começaram a se formar em associações, geralmente associações, né, clandestinas, informais, e através dessas associações incentivar a sua cultura, incentivar até mesmo o seu ganho de direitos e etc. E essas associações são uma das origens das escolas de samba. Então vocês percebem, os grandes empresários, a burguesia, o governo, todas essas classes dominantes aqui no Brasil, desde o início do processo de escravidão na população negra até 1920, até mesmo até hoje, vem querendo cada vez mais explorar a população negra. Então não é porque acabou a escravidão que significa que as pessoas negras foram colocadas num patamar de igualdade com as pessoas brancas. Por quê? Porque o governo continuou tentando de qualquer forma explorar essa população negra e prejudicar o acesso dessa população negra aos direitos, etc. E é isso, por exemplo, que justifica a ação afirmativa da política de cotas, certo? Por quê? Porque a população negra ela foi massacrada pelo nosso governo durante todo o século passado e até os dias atuais. Então, por mais que com a abolição da escravatura as pessoas adquiram o mesmo status de pessoas livres, não é da mesma forma que isso acontece, porque os governos, as classes dominantes, os donos de empresa vão tentar explorar sempre a população negra, certo? E é contra isso que o movimento negro se une para brigar, e todos nós temos sempre que apontar essas questões de racismo e sempre reivindicar os nossos direitos, né? Então, de acordo com o texto, agora, especialização em racismo, porque os fazendeiros e empresários buscaram, a partir do século XX, uma mão de obra mais especializada. Por conta da... Ué, cadê falando aqui? Peraí, eu me perdi um pouco. Mecanizar por conta da mecanização da produção e o desenvolvimento da indústria. Trabalhador mais especializado é um trabalhador que saiba mexer com essas coisas novas que vêm, né, de tecnologia e tal.
Porque a especialização da mão de obra não pode, por si só, ser utilizada como justificativa para o favorecimento da imigração europeia. Porque tanto os imigrantes europeus como a população ex-escrava negra no Brasil, ambos não tinham educação formal. Então, a questão da especialização era a mesma para as duas populações. No caso, os imigrantes italianos, japoneses, etc., foram privilegiados em detrimento da população negra para os postos de trabalho, porque eles eram brancos. E então queria-se embranquecer a população, certo? Porque os negros conseguiram ocupar com maior intensidade os postos de trabalho nas indústrias e engrossar as fileiras do movimento operário. Porque os imigrantes italianos começaram a reivindicar direitos trabalhistas e aí foram substituídos pelos trabalhadores negros justamente para tentar não dar esses direitos e tentar oprimir ainda mais. Aí tá pedindo para justificar com trechos do texto. E aí um trecho, deixa eu ver aqui um trecho bom. Você pode pôr esse trecho aqui, ó. Os trabalhadores imigrantes, organizados em associações políticas, passaram a reivindicar de maneira mais rigorosa e eficiente seus direitos e melhores condições de trabalho. Você pode pôr isso. Esse trecho, né? De que maneira surgiram as escolas de samba, de acordo com o texto Oportunidades de Emprego? As escolas de samba elas surgiram dessas associações que os operários negros fizeram de maneira informal para poder, né, exercer sua cultura e etc. Hoje em dia, é possível afirmar que os negros têm as mesmas chances de ingressar no mercado de trabalho que trabalhadores de outras etnias? Justifique sua resposta. Bom, aqui é pessoal, né? Mas a gente sempre tem que pensar que ainda existe racismo no Brasil para poder fazer essa resposta. Então, lembrando sempre que vocês não precisam, né, escrever idêntico a mim, o que eu tô falando aqui, eu tô só dando ideias para vocês colocarem nas respostas de vocês e para vocês enviarem as dúvidas e a foto da resposta de vocês no Google Sala de Aula, tá bom?